Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite formulado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova, na pessoa do seu professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia e toda a sua equipa. Cumprimentar os meus colegas de mesa, cumprimentar o professor Dr. Nelson Lourenço, meu professor, Dr. Eduardo Caldeira, também conheço pessoalmente, e todos os presentes neste auditório para aqui fazer a minha apresentação. Eu vou fazer começarei por fazer aqui alusão a alguns relatórios e indicadores de segurança, abordarei os conceitos de segurança e de insegurança humana, algumas estratégias de segurança, nomeadamente da União Europeia, aqui a relação entre criminalidade de massa, criminalidade organizada e terrorismo, algumas tendências futuras e algumas reflexões finais. Começarei por abordar aqui um inquérito europeu da União Europeia, formulado pelo Eurobarómetro, a propósito das questões da segurança. Neste inquérito comparam-se dados de 2015 e 2011 relativamente à questão sobre se concordam ou não concordam com diversas afirmações que lhe foram feitas, a maioria dos questionados entendem que a sua vizinhança é segura, ou é bastante segura. Ao contrário depois da percepção que têm sobre a União Europeia no seu todo, que normalmente a tendência é de menor convicção de que é uma zona segura. Mais de metade dos entrevistados disseram que a situação económica e do emprego no seu país tem um impacto negativo sobre o sentimento de segurança também. Portanto, as questões económicas, na percepção dos entrevistados e do emprego, têm uma direta relação com as questões da segurança. A proporção de europeus que veem o terrorismo, o crime organizado e o extremismo religioso como os principais desafios para a segurança da União Europeia aumentou consideravelmente também desde 2011. Há uma percentagem de 49% dos entrevistados que consideram o terrorismo como uma grave ameaça e também, quando comparados estes dados com 2011. Verificou-se também um grande aumento na proporção de inquiridos que pensam que o terrorismo é um desafio muito importante para a segurança interna da União Europeia. Depois também as ideologias extremistas, a guerra e a instabilidade política nos países vizinhos da União Europeia são vistos como as fontes de ameaça mais prováveis à segurança da União Europeia por parte dos entrevistados. Como podem ver, 52% concordam totalmente que estes fatores tenham um impacto relevante sobre a segurança da União Europeia. Mais de 2/3 dos entrevistados consideram que a ameaça do terrorismo é suscetível de aumentar ao longo dos próximos 3 anos, nomeadamente, incluindo também a questão dos combatentes estrangeiros. A polícia e o sistema judicial são vistos como sendo os principais responsáveis por garantir a segurança dos cidadãos. 68% dos entrevistados consideram que a polícia é fundamental e 61% o sistema judicial. A maioria dos entrevistados disse que a polícia e outras agências de aplicação da lei estão a fazer o suficiente para combater o terrorismo e o tráfico de droga. Embora as percentagens do concorda totalmente e do concorda sejam, portanto, as pessoas tendem normalmente para dizer que concordam e não concordam totalmente. Fazendo aqui alusão ao já mencionado relatório do Fórum Económico Mundial, do Global Risks Report, ou o relatório dos riscos globais, neste momento, em 2017, este relatório aponta como riscos globais, em termos de probabilidade, em primeiro lugar, riscos relacionados com o ambiente, com as condições climatéricas, também as migrações, em segundo lugar, também desastres naturais em massa e também os ataques terroristas em larga escala. Os riscos globais em termos de impacto, em primeiro lugar, são apontadas as armas de destruição massiva, também as questões relacionadas com as alterações climáticas e as crises relacionadas com a água, portanto, a posse de recursos hídricos, o acesso a recursos hídricos. Fazendo alusão a outro relatório, o relatório do Índice da Paz Global, Portugal é o 5º país mais seguro do mundo, referido por este relatório, num total de 163 países. Também, num outro relatório, neste caso da ONG Fund for Peace, Portugal é considerado o 16º país mais estável do mundo, entre 178 Estados, de acordo com o relatório de 2016.
Fazendo também alusão aqui ao relatório, ao índice do terrorismo global, Portugal é o quarto país a contar do fim da lista, logo o quarto país que, na perspectiva desta organização, que é menos afetado pelo terrorismo, numa lista de 129 países. De acordo com estes relatórios, os mais afetados são, em primeiro lugar, o Iraque, em segundo, o Afeganistão, em terceiro, a Nigéria, em quarto, o Paquistão, em quinto, a Síria e em sexto, o Iémen. Fazendo também aqui alusão a uma fonte bibliográfica, e entre muitas outras, são apontadas como um problema fundamental a questão dos combatentes em territórios de conflito, sendo aqui apontada uma estimativa de entre 3.900 e 4.300 combatentes que saíram de países europeus, 30% deles regressaram, 14% terão sido confirmados como mortos, e 17% destes combatentes estrangeiros são mulheres. Comparativamente, a Europol também aponta com cerca de 5.000 combatentes estrangeiros mais ou menos conhecidos por parte desta organização, desta agência da União Europeia, relativamente ao combate em zonas de conflito. De referir que entre 6% e 23% destes combatentes são convertidos, ou seja, originariamente não provieram de famílias islâmicas, mas foram convertidos durante a sua vida. Também fazendo aqui alusão ao relatório da competitividade global do Fórum Económico Mundial, Portugal encontra-se em 10º lugar no reduzido impacto provocado pela criminalidade e violência. Em 12º lugar, na reduzida influência que a criminalidade organizada tem na competitividade da nossa economia. Em 15º, no pouco impacto provocado pelo terrorismo na economia. Em 31º, no grau de confiança em relação às polícias. Em 40º lugar, na independência do sistema judicial. E em 69º, não está aqui referido, mas na confiança que os cidadãos têm relativamente ao poder político. Portanto, quando compararmos com o grau de competitividade da nossa economia, é o 46º lugar, veja-se que não é por os fatores de segurança que a competitividade da nossa economia é mais ou menos competitiva. Portanto, pelo contrário, os indicadores de segurança contribuem para a competitividade da nossa economia. Segundo o relatório anual de segurança interna de 2016, os índices de criminalidade têm vindo a decrescer marcadamente desde 2008, com uma ligeira subida no ano passado, em 2015, de 1,3%, e voltou a descer em 2016, 7,3%. A criminalidade violenta também e grave tem vindo a descer desde 2010, portanto, estou a referir-me aqui à criminalidade participada. Lisboa é responsável por 45,9% das participações de criminalidade violenta e grave. O que, conjuntamente com o Porto e Setúbal, representam 71,5% do total da criminalidade violenta e grave do país. Como pode ser visto aqui neste mapa, em termos de criminalidade violenta e grave, o país está completamente inclinado para o litoral, ou seja, isto é obviamente relacionado também com o facto de, demograficamente, sermos um país completamente concentrado no litoral, e daí a criminalidade também ter tendência a ocorrer mais nas grandes zonas urbanas. A Agenda Europeia para a Segurança aponta com 3 prioridades para os próximos 5 anos: o terrorismo e prevenção da radicalização, o crime organizado e a cibercriminalidade. Também a Estratégia Europeia em matéria de segurança em 2003 já apontava como 5 ameaças para a União Europeia: o terrorismo, a proliferação de armas de destruição massiva, os conflitos regionais, o fracasso dos Estados e a criminalidade organizada. Também a Estratégia Europeia de Segurança Interna, em 2010, voltava a apontar o terrorismo, as graves formas de criminalidade organizada, a cibercriminalidade, a violência, mas também os fatores naturais, portanto, as catástrofes naturais, as catástrofes provocadas pelo homem e também os acidentes de viação. No Conceito Estratégico da NATO, 2010, são apontados diversos desafios para a segurança internacional, nomeadamente as ameaças convencionais, que continuam a ser uma ameaça, a proliferação de armas de destruição massiva, o terrorismo, os conflitos junto às fronteiras dos Estados-membros da NATO, os ciberataques, a dependência dos Estados das comunicações, dos transportes civis de comunicação, que fazem destas infraestruturas críticas potenciais alvos da ocorrência de atentados, de atos terroristas,
e o desenvolvimento das novas tecnologias, nomeadamente armas de laser, a guerra eletrónica e as tecnologias, que poderão transportar os conflitos armados para outro patamar que neste momento ainda se encontra apenas na ficção científica, mas que em breve, em poucos anos, poderão transformar o patamar da violência para outros patamares. Fazendo aqui uma pequena alusão em termos de relações internacionais, então, até a década de 90, dominaram as concepções realistas. O Estado soberano, a ideia de segurança nacional, a sociedade internacional anárquica, descentralizada e competitiva e sem autoridade supraestadual. Os conflitos interestaduais foram marcadamente até a década de 90 como os conflitos dominantes. A força militar e a diplomacia eram os meios usados prioritariamente para providenciar segurança. A política de defesa ocupava a prioridade na agenda política e havia conceptualmente uma marcada diferença entre segurança interna e segurança externa. Todavia, as concepções realistas mostraram a sua fragilidade conceptual pelo etnocentrismo da sua perspectiva, pela não consideração da globalização como fenómeno marcante na segurança e pela desvalorização da pessoa, da importância como ator das relações internacionais. Assim, na década de 90, a segurança tornou-se um conceito de banda larga, já não é matéria exclusiva da atenção dos Estados, deixou de ser quase exclusivamente pública, nacional e militar ou policial e passou a preocupar-se com questões políticas, societais, económicas, ambientais, sanitárias e outras. A década de 90 assiste assim à redescoberta das pessoas, da centralidade da pessoa humana e dos indivíduos. E o conceito de segurança humana, como já foi referido aqui por uma minha colega de painel, marcadamente desenvolvido no relatório de desenvolvimento humano de 1994 do PNUD, faz uma nova abordagem, portanto, apontando a centralidade da pessoa humana, a universalidade, transnacionalidade e diversidade dos riscos e a interdependência das componentes de segurança. A essência do conceito situa-se precisamente no ator, da pessoa humana como objeto de segurança e não no setor militar ou não militar hoje em dia. Apesar de tudo, parece existir-se uma inversão desta tendência nos discursos mais recentes de guerras ao terrorismo e de reações marcadamente musculadas contra ameaças como é o terrorismo. O sentimento de segurança e de insegurança é também caracterizado por Sébastien Rocher pelo medo e pela preocupação com a ordem. O sentimento de insegurança associa-se normalmente a uma sensação difusa de angústia ou de ansiedade. Muitas vezes o medo não nasce ou cresce em função de um contacto real que as pessoas têm com o crime, mas por via do rumor e ou de percepções subjetivas de insegurança. Sabemos então assim que a estatística oficial é inversamente proporcional, ou muitas vezes não é coincidente com os sentimentos subjetivos de insegurança. Portanto, não é diretamente proporcional. Muitas vezes temos bons indicadores de segurança, mas existe uma percepção do crime, um sentimento de insegurança muito elevado em muitas sociedades. Também temos que falar aqui na relação cada vez maior e umbilical entre a criminalidade comum, ou a chamada criminalidade de massa, a criminalidade organizada e o terrorismo e a própria cibercriminalidade. Portanto, colocar estes fenómenos em gavetas estanques é hoje completamente irrealista. E a análise, quer por investigação criminal, quer por análise dos serviços de informações, hoje demonstra esta relação umbilical entre estes fenómenos. Daí também ter que haver uma relação umbilical entre diversas dimensões da resposta, desde a vertente de proximidade ou de prevenção criminal, à ordem pública, às informações de segurança ou informações criminais, à investigação criminal, à prevenção, à visibilidade preventiva, etc. As forças e de serviços de segurança representam, assim, um papel importantíssimo na avaliação da ameaça e do risco, na prevenção e detecção de indícios técnicos, que configuram a difusão, por exemplo, da ideologia extremista, o financiamento, o recrutamento ou preparação de atentados, na proteção de infraestruturas críticas, na troca de informações com vista ao desmantelamento ou a neutralização das iniciativas terroristas e na resposta a ataques terroristas, caso eles ocorram. Por muitos atentados que sejam difundidos pela nossa comunicação social, temos que ter a noção que muitos mais são impedidos e são prevenidos. Então, em termos de perspectivas de futuro, as inovações tecnológicas permitirão aos grupos terroristas e aos criminosos desenvolver a sua atividade de forma cada vez mais anónima através da internet.
Os dados serão cada vez mais uma mercadoria, ou seja, o aumento da exploração da Big Data e de dados pessoais permitirá aos criminosos e aos terroristas novas oportunidades de cometimento do crime. A nanotecnologia robótica também implicará uma evolução de um novo patamar das novas ameaças. O comércio ilícito de lixo eletrónico é outro fenómeno que garantirá outras oportunidades em termos de cometimento de crimes e em termos de lucro para os criminosos. As disparidades económicas na Europa poderão criar também um sentimento de maior aceitação social em relação ao crime em muitas áreas. É sabido, como sabemos de outras áreas do mundo, e inclusivamente na própria Europa, que as organizações criminosas tendem a introduzir-se nas comunidades economicamente fragilizadas, de modo a dar a aparência que são fornecedoras de emprego e de serviço social. E isto poderá criar novas oportunidades também para os criminosos. As organizações criminosas irão tender cada vez mais para se infiltrar em indústrias que dependem de recursos naturais, muitas vezes para também terem novas oportunidades de negócio. As moedas virtuais são cada vez mais, apresentar-se-ão cada vez mais para que os delinquentes ajam como empresários freelancer, como novas oportunidades de negócio também para o crime organizado. E as organizações criminosas selecionam também como alvo uma população cada vez mais idosa, muitas vezes info-excluída, muitas vezes sem grande contacto com as novas tecnologias, mas aproveitando essas novas tecnologias também para burlarem, enganarem e terem novas oportunidades de negócio numa população cada vez mais sénior. No presente momento não conhecemos casos de terrorismo interno, mas já existiram em Portugal. Em território nacional há ativos de potencial interesse estratégico para o terrorismo, nomeadamente infraestruturas críticas e altas entidades, nacionais e estrangeiras, embaixadas e delegações diplomáticas, eventos de dimensão internacional, e há que referir que Portugal é hoje um dos principais destinos turísticos da Europa. E esse também pode ser um fator de acrescido risco em Portugal. Ao nível do jihadismo, o território nacional enquadra-se no Al-Andalus, como já foi referido diversas vezes pelo Daesh. É um território de passagem de indivíduos radicalizados e de recrutamento. É um território de origem de indivíduos radicalizados, não tanto por terem nascido em Portugal, mas serem de segunda e terceira geração e de haver relato e concreto de haver indivíduos de ascendência nacional que foram radicalizados e recrutados. O território nacional poderá também ser percepcionado como uma zona de refúgio para as organizações terroristas. Os alvos de grande concentração de pessoas são alvos suscetíveis de ser explorados pelos terroristas para perturbar o nosso estilo de vida. A publicação de artigos, vídeos e posts nas redes sociais glorificando ataques para efeito de recrutamento e financiamento, a radicalização e o recrutamento da segunda e terceira gerações de imigrantes na Europa e também de refugiados, a sofisticação na preparação dos ataques versus os ataques com recurso a meios de fácil acesso, como a utilização de facas, de automóveis pesados, etc. A capacidade de adaptação às medidas de segurança. Cada vez mais os terroristas adaptam-se às medidas de segurança implementadas no terreno e exploram as vulnerabilidades dos sistemas de segurança. A criatividade é outro fator também, outra característica das organizações terroristas e criminosas. Procura do efeito de surpresa. O princípio de incerteza tem-se visto em diversos atentados na Europa e no mundo, a utilização de modos operandi diversos de atentado para atentado e o baixo custo das operações. Muitas destas operações são operações de baixo custo e têm um grande impacto mediático e em termos políticos na Europa, que é isso que visam exatamente as organizações terroristas. Ter impacto político e perturbar o Estado de Direito Democrático. É urgente contrapor a retórica fundamentalista e os Estados da União Europeia têm que pensar nisto. É crucial contrapor a retórica dos populismos e dos extremismos. É impensável continuarmos a ver na internet conteúdos radicais e extremistas e eles não serem retirados do mundo virtual. Apagar, destruir, substituir, dissimular os conteúdos radicais na internet é fundamental e devia ser um dos principais objetivos políticos da União Europeia. Prevenir a desagregação social e a ausência e a decadência de valores.
Dar voz às mulheres, aos reformadores e aos defensores do Islão moderado é também fundamental. E desarticular as fontes de financiamento também deverá constituir o objetivo fundamental, quer em termos políticos, quer em termos de investigações criminais. Proceder a um estudo analítico e detalhado sobre os modi operandi, aprofundar e desenvolver as capacidades de informações, investigação criminal, ordem pública e reação tática de todos os atores, e também preparar os diferentes atores relevantes nesta matéria em termos de resposta, em termos de prevenção, nomeadamente as Forças Armadas, as Forças e Serviços de Segurança, a Proteção Civil, a Emergência Médica e demais entidades consideradas relevantes. Quando refiro aqui serviços de segurança, estou a incluir, obviamente, também os serviços de informação, os serviços de informações que aqui desempenham um papel fundamental. Finalmente, e como último slide, exigem-se medidas de contra-terrorismo multidimensionais, não apoiadas apenas numa ou duas dimensões, quer da vertente legal e judicial, quer passando pelo plano tecnológico, quer militar, quer ao nível social, societal, a intervir-se nos fatores sociais que estão subjacentes ao crime, à desagregação social e ao terrorismo, à segurança física, ao reforço das infraestruturas críticas dos potenciais alvos. Em termos políticos, a adoção de medidas políticas fundamentais que possam contrapor esta retórica de fundamentalismo, e em termos também policiais e de informações, tal como já aqui mencionei. Muito obrigado.